Bem, vamos então, na noite de hoje, dar uma retomada nos nossos estudos. Boa noite, Sandra, tudo bem? Seja bem-vinda. Vamos ver algumas pessoas entrando primeiro, para que nós possamos então dar prosseguimento a esse estudo. Não é, Sandra? Seja bem-vinda. Nosso estudo, ele hoje é um estudo um pouco mais, digamos assim, vamos colocar maçante, né? A palavra seria essa. Boa noite, Leila. Um pouco maçante, porque vai tratar um pouco de ciência, vai tratar um pouco das áreas da biologia, da botânica. Vamos tratar um pouco de geologia, de antropologia. Vamos tratar um pouco até de paleontologia. Por quê? Porque o estudo hoje é tratar da origem e da natureza dos espíritos. Boa noite, Luciana. Boa noite, Rivalda. Boa noite, Jacqueline, Jack Joy. Boa noite, Dona Marlene, Gilvan Tavares. Boa noite, sejam bem-vindos. Vocês que estão chegando para o nosso estudo, vocês que têm cadeira cativa aqui conosco. Eu quero crer que vocês já tenham lembrado do que nós estudamos semana passada a respeito do perispírito. Nós conceituamos o perispírito, não é? Nós trouxemos algumas informações, digamos assim, didáticas para entendermos a conceituação, a definição de perispírito, que se trata do envoltório do espírito, sendo também o modelo biológico, né? O modelador biológico do nosso corpo. Nós o colocamos como envoltório fluídico, como um corpo astral, não é? Boa noite, Shirley. Todas essas nomenclaturas servem para o perispírito. E quando nós estudamos também um pouco da origem do espírito e da sua natureza, nós estamos estudando também o perispírito. Nós vamos perceber que uma coisa está muito ligada à outra. Audiocar, boa noite. De maneira que quanto mais a gente se aprofunda, a gente vai tendo condição de ir entendendo aos poucos toda essa, vamos dizer assim, toda essa gama de informações que a doutrina espírita nos passa, sobre tudo aquilo que nós, digamos que nós desconhecemos, nós sequer muitas vezes desconfiamos da existência. Tá? O espírito, inclusive, é coisa nova, surgiu assim de forma mais densa, mais pesquisada, mais voltada para a academia, para o estudo, para a pesquisa, quando Kardec resolveu aceitar um convite a uma casa onde ele foi, como nós já estudamos, né? Onde ele foi observar de maneira muito cética, uma pulga atrás da orelha, todos aqueles fenômenos que estavam acontecendo em França, na Europa como um todo, e também já tinha acontecido nos Estados Unidos e por uma boa parte do mundo vinha acontecendo. E então, esse espírito que foi trazido, né, a lume pelo próprio espírito, pelo próprio fenômeno, né, através daqueles fenômenos lá. Então, Kardec sentiu a necessidade de fazer um estudo acerca da origem e da natureza desse espírito. Nesse momento, nós vamos tratar de dois tipos de espírito, tá o nome. Nós vamos tratar do espírito, que é o princípio inteligente do universo, e vamos tratar de espírito, que somos nós, né? Nós já na condição de indivíduos, tá? Que se conhecem, que se percebem, que pensam sobre si. Então vamos lá. Então a doutrina espírita, no livro dos Espíritos, no capítulo, na questão 23, na verdade, na questão 23 do livro dos Espíritos, a doutrina espírita vai nos dizer que o espírito, nesse espírito agora é aquele espírito com letra minúscula, não é o espírito indivíduo como nós ainda. Esse espírito é o princípio inteligente do universo, tá? E na questão seguinte, a questão 24, ele vai dizer que também é a inteligência que é o seu principal, o seu essencial atributo.
Então, o princípio inteligente do universo, que é o espírito, tem na inteligência o seu principal atributo. E esse princípio inteligente, gente, que tem a sua origem no elemento inteligente universal, a gente vai depois estudar de forma mais clara sobre essa questão dos elementos universais. Vamos tratar primeiro desse elemento inteligente universal. Ele tem a origem, esse espírito, o princípio inteligente, tem a origem no elemento inteligente do universo. E esse elemento, esse princípio, ele vai passar por um processo de elaboração e individualização, até se transformar no ser denominado espírito, agora com E maiúsculo. Tá certo? Dizendo para nós agora nesse momento, que houve todo um processo de elaboração desse princípio inteligente que foi retirado, que foi originado no elemento inteligente universal, para com um processo longo, ao longo de várias eras, ele ser elaborado, processado, até chegar à condição de individualização, para que se chame, então, segundo Kardec e os espíritos superiores, de espírito, indivíduo, nós aqui, eu, você que está aí, Luciara, Adriana, Anjos, tá? Leila, Rivalda, pronto, cada um de nós é um espírito que foi formado assim, tá certo? Ao longo de várias eras. E nós vamos então lembrar que Kardec ele retirou essa palavra espírito do próprio fenômeno. Ele mesmo, o espírito que estava, a entidade que estava se comunicando, falou que era um espírito. Então, assim, a palavra espírito, ela pode ser tanto empregada para designar o princípio inteligente do universo, quanto também para designar esse princípio, nesse processo que ele chega após a sua individualização. Então, o elemento universal ele dá origem ao princípio inteligente, e esse princípio inteligente também é tratado como espírito. Quando nós falamos em espírito, também nós podemos lembrar do princípio inteligente, que foi originado do elemento inteligente do universo. E que com a sua elaboração, ele foi se transformando, esse princípio, em espírito individualizado, que somos cada um de nós. Então, o espírito, que é o princípio inteligente individualizado, ele é criado por Deus, tá? Não é, porém, uma emanação ou uma porção da divindade, como muita gente imagina. Porque muita gente diz que nós somos um pedaço de Deus. Não, nós não somos um pedaço de Deus. Assim como quando nós fazemos uma obra, por exemplo, eu escrevo um livro, aquele livro não sou eu, não é um pedaço de mim. Não, ele é uma obra minha. Então nós não somos pedaços de Deus. Tá? Quando nós desencarnamos, nós não voltamos a integrar a divindade, como muita gente pensa. Não, nós continuamos indivíduo. Nós continuamos sabendo quem somos individualmente e nós identificamos outros no mundo espiritual também assim, porque são indivíduos. Tá? Então, nós não somos pedaços de Deus, é bom deixar bem claro. Assim como o homem, por exemplo, ele constrói, ele pinta um quadro, por exemplo, ele vai pintar, vamos trazer um pintor conhecido, de Cavalcante, ele pinta aquela obra e nós chegamos lá, isso aqui é um de Cavalcante. Não, é um de Cavalcante de forma metafórica. Tá? Não, ele é uma obra de Cavalcante. Está ali intrínseco na colocação. Tá? É um elipse. Nós estamos dizendo que aquela obra é pertencente a ele. Foi ele quem criou, foi dele que surgiu. Assim como nós surgimos de Deus. Tá? Nós não somos partes de Deus. Então Deus cria, nós vamos encontrar no capítulo, na questão número 81 do Livro dos Espíritos, que Deus cria o espírito pela sua vontade. Ele tem vontade e ele cria, como também ele faz em relação a tudo que acontece no universo. Ele quer, ele tem vontade e ele faz. A vontade é aquela coisa que é ativa, não é aquela vontade passiva. Eu tenho vontade de ir para Inglaterra e não faço nada para ir. Então, essa vontade é apenas um sonho passivo, né? Um sonho que não tem, assim, não tem em si um desejo que é a vontade de realizar. Em Deus, a vontade de Deus ela é ativa, ele tem a vontade e ele, então, cria. Então, como Deus jamais deixou de criar, nós encontramos na questão
81a do Livro dos Espíritos, então a criação dos espíritos é permanente. O tempo todo Deus está trabalhando, o tempo todo Deus está criando, o tempo todo. Então, estão saindo aos montes da vontade de Deus muitos espíritos, tá certo? Assim como ele faz com relação ao universo. A cada momento estão surgindo novas estrelas, estão surgindo novas constelações, novas galáxias, e o universo se expande. Assim como vão surgindo também novos sistemas solares iguais, parecidos com o nosso sistema solar. Tá? Então nós temos tudo isso em crescimento, em evolução. Tudo no universo evolui, tudo progride. Tá certo? Então, essa individualização, que é do princípio inteligente, ela vai se efetuar numa série de existências que precedem o período da humanidade. Olha que coisa interessante. Nós vamos encontrar essa informação na questão número 20, do 607 do Livro dos Espíritos. Ele vai dizer que essas existências em que o princípio inteligente foi sendo elaborado, se processando até chegar a ser um indivíduo, foi acontecendo, digamos assim, no período anterior à humanidade, ou seja, antes que o homem surgisse. Tá certo? Então, esse princípio foi sendo elaborado. Então, esse seria, nesse momento, digamos assim, nessas existências, onde o princípio inteligente ele vai passar a primeira fase do seu desenvolvimento. Essas existências ele vai precisando passar por várias etapas para então chegar a ensaiar futuramente, até chegar a esse momento, para a vida que nós conhecemos aqui, essa vida que nós sabemos que temos, essa percepção que temos de nós, que nós então percebemos que estamos vivos. O animal irracional, ele não percebe, ele não tem essa consciência que nós temos de que nós existimos. Por isso lá Descartes falou, penso, logo existo. Né? Então esse seria então para o espírito, esse período, por assim dizer, o seu período de incubação. Todas essas existências pré-humanidade que o princípio inteligente passou até chegar à individualização, todo esse período nós podemos chamar de incubação. O espírito foi sendo incubado no sentido de ele estar sendo gestado, estar germinando ali, tá? Até chegar à questão da individualização. Então, de certo modo, como diz Kardec na questão 607A, de certo modo um trabalho preparatório, como o da germinação, como nós estávamos falando, por efeito da qual, da germinação, ou esse período, por efeito do qual o princípio inteligente ele vai sofrer uma transformação. E aí ele vai se tornar espírito. Então, entra no período da humanização. Esse período, depois que ele passa, ele chega à humanização, começando a ter a consciência do seu futuro, a capacidade de distinguir o bem do mal e a responsabilidade dos seus atos. Esse é o período quando o espírito ele assume o primeiro corpo humano. Então ele já começa a ter toda essa estrutura psicológica de pensar, de raciocinar, de distinguir o bem do mal e da responsabilidade dos seus atos. Tá? Qualquer coisa que vocês queiram questionar, viu, gente? Coloquem aí, porque o tema é um pouco complexo e nós queremos tentar trazer com um detalhe suficiente para que todos entendam. Tá bom? Maria Aparecida chegou, fique à vontade. Então, nós temos aí, em primeiro momento, assim, a origem do espírito. Ele veio do princípio inteligente que foi gerado, que foi originado do elemento inteligente do universo. O espírito, melhor, o elemento, o princípio inteligente, ele passou por várias etapas anteriores, que nós podemos chamar de existências anteriores à fase de humanidade, para então ele se individualizar, ensaiar-se para a vida. É quando ele assume a capacidade de humanização, começando a ter consciência do futuro, capacidade de distinguir o bem do mal, raciocinar e também ter a percepção da responsabilidade dos seus próprios atos. Pronto. Origem do espírito. Confundindo, temos o espírito, que é o princípio inteligente do universo, e o espírito indivíduo.
tá? Muito bem. Mas tudo é uma sequência, viu? E vamos falar agora de uma parte mais complexa agora, um pouco mais difícil da gente entender, porque eu vou falar de palavras que talvez vocês não se lembrem mais, quem estudou lá nas ciências do primário, que hoje é o fundamental, o inferior, parece, né? Sandra está questionando, não somos pedaços de Deus, mas já ouvi dizer que temos uma partícula de Deus dentro de nós. Olha aí, essa colocação é preciso a gente entender primeiro, viu, Sandra? Partícula de Deus. Nós não temos uma partícula de Deus. Porque se tivéssemos uma partícula de Deus, é o mesmo que dizer que Deus pode ser dividido. Lembra que nós falamos sobre os atributos de Deus? Deus não pode ser dividido. É indivisível, é único Deus. Tá certo? Então nós não somos partículas de Deus, somos criaturas, somos obras de Deus, tá? Nós somos, ou, por assim dizer, como nós estamos na cadeia, no topo da cadeia alimentar, da cadeia de capacidade de inteligência, digamos assim, entre os animais, nós saímos até daquela relação de reinos, né? Reino mineral, vegetal, animal. Nós entramos numa outra fase, que nós somos na cadeia, a fase hominal, o reino hominal. Veja, e é uma coisa que é interessante a gente colocar, viu, Sandra, que como nós não temos, não podemos afirmar de forma nenhuma assim, do que nós somos feitos, digamos assim, especificamente, porque a matéria da qual nós fomos feitos, nós sequer desconfiamos como é, nós não temos nenhum parâmetro, nenhuma analogia, algo para usar como comparativo, nós não temos, então não ficamos com esse vácuo ainda pela falta de capacidade de entendimento, porque todo o conhecimento que nós vamos adquirindo vai passar primeiro por uma analogia. A gente tem que estar comparando coisas para poder entender. Como nós não temos termos comparativos aqui para entender essa matéria do que foi feito o espírito, nós vamos dizer que o espírito ele é incorpóreo, não é imaterial, como nós falamos. Ele não é incorpóreo, ele não é imaterial, ele é incorpóreo. Não tem um corpo, ele não é um corpo. Ele não é um corpo. Tá? Mas não podemos também dizer que ele é uma partícula de Deus. Não. Porque ser uma partícula de Deus significa ser parte de Deus. Mais uma vez, apesar da palavra ser partícula, mas deriva de parte, que é a mesma coisa. Entendeu? Não somos partícula de Deus. Então, Leila perguntou, Deus não tem forma, não é isso? É Deus? Não. Deus é tudo. Deus é tudo. O que nós podemos dizer de Deus assim? É tudo. Infinitamente tudo. Tudo. Eterno. Veja quantas coisas nós já falamos de Deus. Deus é tudo. Tudo o que nós pensarmos, que nós analisarmos, que está acima de qualquer capacidade humana, é Deus. É Deus. Ok? Então, na evolução do princípio inteligente, que nós falamos que o espírito saiu do princípio inteligente. É uma sequência, né, de processos que forma o espírito indivíduo. Mas a evolução do princípio inteligente, como é que se deu? Então nós vamos estudar agora, são 5 livros que nós vamos utilizar para trazer de forma até superficial esse conhecimento. Nós vamos utilizar o livro dos Espíritos, nós vamos utilizar a Gênese, nós vamos estudar a evolução anímica de Gabriel Delane, nós vamos estudar o problema do ser, do destino e da dor de Leon Denis, e nós vamos estudar Evolução em Dois Mundos, de André Luiz. Veja, tá? Porque é um pouco complexo. Como eu falei, nós vamos estudar um pouquinho outras disciplinas que quem já é acadêmico já deve ter visto, quem fez o ensino médio viu muito isso, por aí vai. Então, a propósito, ensinam os espíritos superiores para nós que os elementos orgânicos formadores dos germens, que propiciaram a união do princípio inteligente com a matéria, se achavam, por assim dizer, no estado de fluido no espaço. Tá? O estado de fluido é assim, aquela coisa mais maleável, plástica, mas que foge à nossa capacidade de percepção. Tá? Esse fluido é muito, como é que eu vou colocar assim,
é muito sutil em relação à matéria grosseira que nós conhecemos. Tá? Nem o ar que respiramos se pode comparar ao fluido, a esse fluido que nós estamos falando, para que vocês tenham uma ideia. Tá certo? Então, no estado de fluido, né, essa matéria, que nós não temos como dizer que matéria é essa, viu gente, ainda, estava no meio dos espíritos na espiritualidade, essa matéria. Ou, segundo a Gênese, ou em outros planetas, à espera da criação da Terra, para começar então aí uma existência nova em um novo globo. Então, ele está falando da matéria da qual surgiu o princípio inteligente. Não é o espírito ainda, tá? É da qual surgiu o princípio inteligente. Então, nós vamos encontrar isso na questão 45 do Livro dos Espíritos. E ele afirma ainda que depois de criada a Terra, depois que a Terra foi criada, esses germens, essa matéria, né, ficaram aguardando as condições propícias, ideais, adequadas para se desenvolverem no planeta. Isso quem diz ainda são os espíritos superiores da questão 44. Assim, podemos dizer que o princípio inteligente ele se individualiza lentamente por um processo de elaboração das formas inferiores da natureza, a fim de atingir gradativamente, aos poucos, a humanidade. É todo um passo. Nós estamos sempre voltando, repetindo um pouquinho, para que vocês possam ir assimilando, tá? E através de 1000 modelos, esse 1000 é uma questão mais de redundância, de pleonasmo, tá? Através de 1000 modelos inferiores, nos labirintos de uma escalada ininterrupta. Porque é incessante todo esse processo, tá? Esse processo de formação, de maturação, de elaboração, é incessante. Ainda acontece, tá certo? E ele veio também através das mais bizarras formas. O que você possa imaginar de forma, tá certo? Veio também através disso. A elaboração ocorreu também através dessas formas bizarras. Também ainda sob a pressão dos instintos e ainda da serviço, ou seja, da coerção, da força, assim, que a gente sequer acredita que existissem. Uma força que é desconhecida para nós, tá? Que é uma força que vai dando, né, a todo, vamos dizer, o controle, o direcionamento para que as coisas viessem acontecendo, para que o processo fosse acontecendo ao longo das eras. Tá? E aí, o que vai acontecer? Nesse processo, ele vai tendendo, digamos assim, evoluindo, direcionando-se para a luz, para a consciência esclarecida, para a liberdade. Veja que está indo e vindo, novamente voltando, como é o processo. E esses inúmeros avatares, nós estamos lendo aqui agora o livro Evolução Anímica de Gabriel Delany, A Alma Animal. E esse é o item Evolução da Alma, o capítulo 2º, Evolução da Alma. Ele vai dizendo aqui que ela vai tendendo para a luz, para chegar à consciência esclarecida e chegar então à liberdade. Então, esses inúmeros avatares, ou seja, essas formas a que ele se falou há pouco, tá? Que são todas elas transitórias, em milhares de organismos diferentes, devem dotar o princípio inteligente de todas as forças que lhe hajam de servir mais tarde. Ou seja, ele vai passando por todas as formas pré-humanitárias, pré-humanas, tá? São várias, eu vou colocar para vocês algumas depois, para que vocês tenham uma ideia desse processo todo, que cada coisa que o princípio inteligente foi adquirindo até chegar à individualização. Tá? Então passou por tudo isso até chegar a essa condição de liberdade. Tá? E eles têm por objeto desenvolver o envoltório. É o envoltório fluídico, olha aí. Lembra do envoltório fluídico? Perispírito. O objetivo de todo esse processo, tá? Além da criação, ou seja, da individualização do espírito, para que ele se torne o espírito indivíduo como nós, ao mesmo tempo,
ele está formando, ou aprendendo a formar o seu corpo fluídico, que é o perispírito. Lembra de corpo fluídico? Então, é justamente a questão do perispírito. Então ele vai com esse objetivo, tá? Fixando nele aí as leis desse corpo fluídico aos poucos, né? E trabalhando nele a plasticidade, ou seja, a capacidade de ser modelado pela vontade do Espírito. Tá aí fixando nele, então, todas as leis que vão surgindo cada vez mais complexas, né? Elas vão surgindo aos poucos, né? Desde as leis mais simples até as mais complexas, que vão reger todas as formas vivas, criando assim para essas formas um tesouro, um potencial para que eles possam, então, um dia manipular a matéria. Então, o espírito, com o tempo, ele vai passando por todo esse processo, enquanto princípio inteligente, para aprender, para entender como é que funcionam cada um desses organismos, e aí, então, ele poder aprendendo, né, pelas leis que vão sendo impregnadas nele, aprendendo a manipular a matéria de modo inconsciente, automático, está lá. Ele vai automatizando os processos para que o espírito então possa operar sem o entrave, sem as limitações da Terra, que a Terra impõe. Porque uma vez que ele já tivesse se envolvido com o corpo, ele teria dificuldade para formar, lógico, o seu perispírito, o seu corpo fluídico. Então ele vai sendo automatizado com o tempo. Porque o espírito, sem ter uma capacidade ainda de entender todo o processo, ele vai assimilando tudo de forma instintiva e vai automatizando tudo isso para que em cada momento ele vá formando o seu perispírito de acordo com as necessidades, tá, dos momentos evolutivos e pelos quais a Terra vai passando. Então, quem recusará? A pergunta interessante que é feita lá por Gabriel Delany. Quem recusará ver nos milhões de existências a palpitarem no planeta a elaboração sublime da inteligência, prosseguindo incessante na extensão indefinida do tempo e do espaço? Não é? Quem é que vai poder recusar esse processo? Porque a gente conhece, eu digo assim, quem tem um pouco de conhecimento de astrofísica, né? de astronomia, vai entender toda essa formação do universo, aqui, que formado, segundo a ciência, há pouco mais de 15 bilhões de anos, né? E se expandindo cada vez mais, sendo criadas. Tanto é que vocês, não sei se vocês sabem, a NASA vai lançar agora, por esses dias, um balão de 150 metros, tá? Que ele vai subir acima da atmosfera, a aproximadamente 40 quilômetros da superfície da Terra, para fotografar. Ele vai levar um telescópio potente, muito capaz, para poder visualizar, porque ele vai sair da atmosfera, então vai ter um vasto espaço limpo à sua frente, para começar a fotografar e passar em tempo real informações do universo, da formação das estrelas e tal, para a NASA estudar como é que esse procedimento, todo esse processo. Ou seja, então a gente vai tendo esses conhecimentos, não é? E nós sabemos que sempre estão sendo formadas novas estrelas e, portanto, o universo vai se expandindo. Isso é um potencial que nós temos que aprender e explorar. Então, essas leis são eternas, as leis da evolução. E se arrastam, elas vão arrastando e vão arrastando o princípio inteligente a destinos cada vez mais altanados, mais altos, para um futuro sempre melhor, desdobrando-se em panorama de renovadas perspectivas a partir da idade primária até os nossos dias. Então, desde as idades primitivas lá, ele vem evoluindo, até ser o que nós somos hoje. Esses espíritos que habitam, digamos assim, esses corpos que nós temos aqui na Terra. Então não foi o acaso que gerou essas espécies animais e vegetais que ao longo do tempo os homens estudam. E os homens estudam os fósseis, os arqueólogos, os paleontólogos, eles vão lá, eles vão estudando, buscando, escavando, descobrindo fósseis de animais antigos, pré-históricos, para analisar todo esse processo. Não é verdade? Isso acontece? Então, Gabriel Delany também
que tinha um vasto conhecimento, ele foi detectando tudo isso e colocando no livro Evolução Anímica. E ele acrescenta que não foi no seu desfile, não foi nesse período somente que isso aconteceu. No seu desfile, ele acrescenta a consequente, ou seja, na evolução, o próximo elemento, o próximo ser que evoluiu, ele vai ter sempre uma transmutação e mais vai adquirindo algo novo, tá? Ele vai adquirindo cada vez mais algo que a ciência vai desvendando. E cada quadro sucessivo dessas transformações, a ciência vai descobrindo quem veio primeiro, quem veio depois, esse animal é a evolução de qual animal, esse vegetal é a evolução de qual vegetal, né? Que foi aí que a ciência descobriu que a vida surgiu nas águas, no oceano e tal. Tudo isso nesse processo, tá certo? Então essas transmutações, elas vão nos proporcionar uma inapreciável riqueza que se constitui e cresce e vai se ampliando sempre. É um processo de crescimento e de ampliação. Quanta majestade nessas fases da transição, não é? Quanta. E grandeza nessa marcha lenta, porém constante, firme, para chegar até o homem que nós somos. Florescência da força criadora, não é? Da magnífica joia que resume e sintetiza todo o progresso do universo, da humanidade. É importante a gente ter essa noção. E Gabriel Delane fala de forma poética todo esse processo. Porque é importante a gente ter essa noção de que tudo ocorreu com um propósito, com uma direção, com um objetivo divino. São os desígnios de Deus que Deus foi delimitando, dando prosseguimento e fortalecendo, levando as pessoas, no caso, levando as pessoas, né, de hoje, desde o princípio para chegar por todas as etapas até o homem, a fase de humanidade que nós nos encontramos, já em fase de nova transição. Nós estamos passando por uma nova fase, para uma nova etapa de vida, de percepção, de entendimento, tá? É outro período de transição. Então, tudo no universo, nós vamos encontrar agora no livro de Leon Denis, o Problema do Ser, do Destino e da Dor. Ele vai nos dizer que tudo no universo está submetido à lei do progresso. Isso é fato. Tudo. Desde a célula verde, desde o embrião errante, tomar um gole de água, quando ele fala muito, a gente acaba perdendo não é? Então, ele vai dizer aqui, que desde a célula verde, desde o embrião errante, boiando a flor das águas, a cadeia das espécies, diferentes manifestações do princípio inteligente, tem se desenrolado através de séries variadas até nós. Já confirmando o que Delane falou. Ele complementa dizendo que cada elo dessa cadeia representa uma forma da existência que conduz a uma forma superior, uma forma inferior que vai conduzindo a uma nova forma mais elaborada, mais complexa, a um organismo mais rico, mais bem adaptado às necessidades, às manifestações crescentes da vida. Não é? Então, na escala da evolução, acrescenta Leon Denis, o pensamento, a consciência e a liberdade só aparecem passados muitos graus, muito tempo depois. Tá? Na planta, a inteligência, ele vai dizer coisa fantástica isso, viu, gente? Ele vai dizer que na planta, ele é poético. Um filósofo poeta, o Leon Denis. Ele vai dizer que na planta, a inteligência dormita. Na planta. No animal, sonha. A inteligência sonha. Só no homem ela acorda, se conhece, possui-se e torna-se consciente. Olha que coisa linda, né? Então, são estágios pelos quais o princípio inteligente passa enquanto não se individualiza. Ele vai passando para ir aprendendo, para ir absorvendo pelos instintos iniciais toda a formação, todos os processos, porque todos os processos que existem na natureza,
você que já estudou botânica, você que já estudou biologia, você que já estudou toda essa estruturação, tanto da fauna quanto da flora, vocês sabem que todos esses processos acontecem no homem. Não é? Todo esse processo. Tudo. Desde o início. Né? Então são estágios, são fases que o princípio inteligente assimilou ao longo desses estágios, desde o mineral, vegetal, animal, até chegar ao homem. Tudo isso ele passou para poder ir adquirindo toda essa automatização das formações, do entendimento, para aprender a lidar com todo o funcionamento mais complexo que seria do corpo humano. Tá? Então aí ele vai se tornar consciente no futuro. Então a união do princípio inteligente e a matéria, nós voltamos novamente, olha, a união do princípio inteligente e a matéria, assim como o processo evolutivo desse mesmo princípio inteligente, até atingir a sua individualização plena, são descritos pelo espírito André Luiz. E agora vem a coisa complexa, viu gente? Agora nós vamos ver como André Luiz desenrola todo esse processo. Lá no livro Evolução em Dois Mundos, nós vamos ver no item, né, nós vamos ver no capítulo 3º, ele vai falar sobre a evolução e o corpo espiritual. O corpo espiritual é o quê? Perispírito. Olha, tá vendo, gente? Vai falar dessa evolução. Tá? Ele vai falar também, nesse item, dos primórdios da vida. Ou seja, o princípio, como foi gerado, como foi o início da vida. Ele vai falar de outros tópicos para que nós possamos ver essa evolução. Então vamos lá. Então nós temos aí, nesse momento vocês podem, viu gente, interferir, questionar, porque é importante a gente entendendo, sim, mesmo que superficialmente, ainda que sem a profundidade que nós ainda somos incapazes de atingir, mas pelo menos superficialmente, a gente tendo a noção, a gente vai entender a infinita grandeza de Deus, a incomensurável sabedoria da divindade, do nosso Deus Criador. Tá? Então, dentro das suas limitações, André Luiz, que foi o seu mentor espiritual lá no mundo espiritual, o seu orientador, vai colocar para a gente o seguinte, olha que coisa linda. Ele vai dizer que a matéria elementar, vamos guardar isso. A matéria elementar, portanto a matéria básica, original, né, dera nascimento à província terrestre. O que é província terrestre? Nosso planeta. Olha que colocação, província. Quando uma cidade não é cidade ainda, ela é uma província. Não é verdade? Depois ela vai assumindo uma categoria diferenciada, mais evoluída. Mas ele vai falar da Terra enquanto província desde o início, quando a matéria elementar, que foi dada início, sabe, desde a formação da Terra, ele vai dizer que ela, no estado solar, estado no sentido de federação, olha, estado solar, o nosso estado solar, é como se o Sol fosse um estado e os planetas fossem os municípios. Nós somos municípios do Sol. Veja a colocação de André Luiz. Ele vai dizer que nós pertencemos a esse estado solar. A Terra pertence. E nós somos habitantes da Terra. Nós somos munícipes da Terra. Não é? Então ele vai dizer que a imensa fornalha, uma fornalha imensa, atômica, porque o Sol ele trabalha assim, né? Com essas reações atômicas dentro dele para espalhar todo esse calor para nós. Então a imensa fornalha atômica estava então habilitada, falando dos inícios lá, habilitada a receber as sementes da vida. Sementes da vida, olha que coisa linda. Sementes da vida. E sob o impulso dos gênios construtores, aqueles espíritos superiores, numa condição muito elevada, cujo encargo era o quê? Dar início à construção de um Estado, a formação de um Estado. Não se forma um Estado sem ter vida. Então, eles deram esse impulso, não é, para que se operassem no orbe nascituro, ou seja, no planeta recém-nato, recém-construído. Ele diz que aí, no seio da Terra,
recoberto de mares mornos, invadido por gigantesca massa viscosa a espraiar-se no colo da paisagem primitiva. Ali estava instalada a semente. Estava instalada a semente. Nesse colo dessa paisagem primitiva, era vasta, como se fosse uma praia imensa, tá? De uma matéria, de uma massa viscosa. Veja que nomenclatura, para a gente poder entender, uma analogia. Essas palavras que ele utilizou, que é para a gente ter uma ideia de como era na época. Então a paisagem da Terra era recoberta dessa massa viscosa, dessa geleia cósmica, tá certo? E dessa matéria, vertia o princípio inteligente em suas primeiras manifestações. Era ali que estava o princípio inteligente, as sementes do princípio inteligente. E ali ele começou a colocar para fora, a exteriorizar, a manifestar-se. Então, André Luiz continua, trabalhadas no transcurso de milênios, ele fala milênios, mas a gente pode dizer que é mais do que milênios, né? Milhões de anos, pelos operários espirituais que lhes magnetizam os valores. O que é magnetizar? Controlar, orientar, segundo a vontade de quem magnetiza, não é isso? Permutando-os entre si, trocando nutrientes, trocando informações entre si, sob a ação do calor interno, dentro ali daquela massa viscosa, e do frio exterior, o frio que estava acontecendo por fora. Então as mônadas celestes, olha a palavra, que é para dizer a mesma coisa que princípio inteligente. Então o princípio inteligente, ou as mônadas celestes, ele fala mônadas para dizer que vieram dos céus, da matéria, matéria pura do universo. Tá? Então ele vai dizer que essas mônadas, esse princípio inteligente, exprime-se no mundo através da rede filamentosa do protoplasma. O que é o protoplasma? Protoplasma é aquele que envolve, né, a célula, aquela matéria gelatinosa tal, que envolve uma célula. Quem conhece, quem lembra, é só você se lembrar quando você estudou, né, a parte de célula na biologia, né? Vocês viram isso, né? Então, ele vai dizer que essa matéria, essa rede filamentosa do protoplasma, se derivaria desse protoplasma, a existência orgânica no globo constituído. Então, você percebe, né, que antes da vida surgir, vocês podem lembrar do quê? De uma semente, né? Uma semente, ali está dentro daquela semente, gente, uma árvore. Não é assim? Ali dentro está toda a estrutura de uma árvore. É só colocá-la numa terra preparada, com os nutrientes adequados, no tempo ideal, que dali vai surgir uma árvore, de acordo com a semente. Semente disso vai surgir árvore daquilo ali. Então, era assim que estava acontecendo lá no início, nos primórdios da formação da Terra. Essa matéria veio do espaço e se instalou, foi instalada de forma proposital na superfície da Terra, essa matéria viscosa, essa matéria que dentro dela estavam colocadas essas sementes do princípio inteligente. Tá? Então, séculos de atividade silenciosa perpassam, sucessivos, um atrás do outro. Está lá. Na evolução em dois mundos. Então, através desses séculos, desse tempo, de todo esses períodos lentos, para nós, né, muito vagarosos e tal, né, o princípio inteligente, então, ele vai fazer o seu longo percurso pelos reinos da natureza, até atingir a faixa da razão. Percurso, novamente, olha, mineral. Ele foi instalado, o princípio inteligente foi instalado no minério. Aqui a Terra era pura rocha, né? E na superfície essa matéria viscosa. Então foi instalado sobre o mineral, sobre a matéria bruta da Terra. Tá certo? E depois ele vai passando pelos reinos que foram sendo formados, tá? O vegetal, o animal, até chegar à faixa da razão. Então,
Acrescenta ainda nosso querido André Luiz, dizendo o seguinte, que das cristalizações atômicas e dos minerais, dos vírus e do protoplasma, das bactérias e das amebas, das algas e dos vegetais do período pré-câmbrico. Encantada, né, Maria Aparecida? Mas é um complexo isso aqui, viu, gente? Então, no período pré-câmbrico, esse período pré-câmbrico, eu tive que pegar alguns nomes para eu não me perder, viu, gente? O período pré-câmbrico, que ele vai falar para a gente, é o período extenso da era arqueozoica, que foi caracterizada pela formação e consolidação do planeta e pelo surgimento da vida. Nessa era, nesse período aí, foi que foram onde foi assim surgindo essas primeiras algas nos vegetais, onde o princípio inteligente começou a se instalar, né, a se mover, a se exteriorizar, a se manifestar através dessas vidas que estavam surgindo, nesse período pré-câmbrico, então daí até aos fetos e as licopodiáceas. Licopodiáceas são as plantas rasteiras, folhas miúdas e tal, né, daquele período, que se assemelham a escamas, por exemplo. Fica lá no solo praticamente, não tem altura essas plantas. Então, vou chegando para essas licopodiáceas até aos trilobites e cistídeos. Os trilobites, para que vocês tenham uma ideia, os trilobites são os peixes que tinham... Não, são os peixes não, eu disse errado. É o grupo extinto das artrópodes, dos artrópodes. Um grupo que foi extinto e que habitaram esses insetos na era paleozoica. Olha que tempo. Tempo lá atrás, naquele período lá. E os cistídeos fazem parte do grupo primitivo dos equinodermos, que são as estrelas do mar. São animais os mais simples possíveis, mais próximos de vegetais do que de animais. Tá? Então, aí daí foram passando pelos foraminíferos, os radiolários, os terrenos silurianos. E o princípio espiritual, o princípio inteligente, ele atingiu os espongiários. Os espongiários são, todo mundo vai conhecer, né? Essa vida que está lá no mar, que todo mundo conhece por Bob Esponja. Né? São as esponjas, né? No fundo do mar. E também os selenterados, são aqueles animais que começam a querer aparecer com alguma, deixa eu dizer mais claramente aqui, para que vocês possam perceber esse danado desse selenterado, que eu não me lembro tudo de tudo não, sabe? São os animais marinhos de simetria radiada, que tem uma cavidade para digestão e circulação. São aquelas chamadas medusas, né? Medusas. E os corais, que são um alimento fantástico para alguns animais marinhos, tá? Então, dessa era paleozoica, ele começou a esboçar a estrutura esquelética, né? Começou a surgir aquelas parecendo quase cartilagem. Então, avançando, segundo André Luiz, pelos equinodermos e os crustáceos. Os crustáceos, vocês sabem que são, né? Esses animais que já têm um esqueleto, embora o esqueleto seja externo, diferentemente do homem, que o esqueleto é interno, os crustáceos, o esqueleto dele é por fora. Por dentro é que tem a carne. É invertido, né? Gostosa, por sinal, né? E tal. E aí ele avança, porque entre esses aí, ele ensaiou durante milênios, tá certo? Para poder formar o seu esqueleto, aprender a formar o esqueleto do ser humano. Veja como é interessante, né? E aí depois ele foi avançando mais ainda, e o sistema vascular e o nervoso, eles foram buscando, sabe da onde? Eles foram buscando, tanto os equinodermos, na verdade, vocês vão entender que são os ouriços do mar. Né? São os ouriços que tem aquela coisinha redondinha e tal. Né? Porque por fora é quase o esqueleto, aquela parte que espinha para se defender. E os crustáceos, que o esqueleto é por fora, que também é para se defender, para não ser devorado por qualquer animal. Quem não tiver dente não consegue comer o danado do caranguejo. Então, ali o princípio inteligente ele vai aprender a formar o sistema vascular e o sistema nervoso. Então, ele aí caminhou na direção dos ganoides e dos teleósteos. Os teleósteos, deixa eu falar sobre os ganoses primeiro. Os ganoses são
Ganoides são os peixes cartilaginosos, tá? Cartilaginosos, perdão, que tem escamas. Por dentro já tem aquelas cartilagens, né? Nós podemos chamar de espinhas, e tem escamas, tá? Então aí ele vai buscando também nesses ganoides, toda essa busca para formar as cartilagens que envolvem também o nosso esqueleto, tá certo? E os teleósteos são aqueles que têm barbatanas, né? Uns têm as escamas e já tem as cartilagens, que são as espinhas, e os outros são os que já têm barbatanas, que tem aquelas que são para ajudar na natação. E também tem o esqueleto ósseo. São aqueles peixes maiores e que tem já umas espinhas mais fortalecidas. Então ele foi aí buscando o aprendizado, tá certo? Para a formação do esqueleto futuro dele. Então eles foram buscar também ainda nos argueossauros e no labirintodontes, que são aqueles animais. Arquegossauros são os antigos, né? Os arquegossauros, eles vêm, deixa eu dizer para vocês, viu? Da era das primeiras aves, aqueles primeiros lagartos primitivos que formaram as primeiras aves. Porque, se vocês observarem, tem muita semelhança às aves com os lagartos, não é? Tem aquelas asas, não é? Que as primeiras patas do lagarto, e tem as patinhas, né? Que eles são bípedes, as aves, mas tem as asas, que quando eram os primitivos lagartos, eles tinham as perninhas, aqueles lagartos com as mãozinhas curtas, tá certo? E os labirintodontes, que é o nome genérico dos anfíbios primitivos. Você sabe que anfíbios, né, são aqueles que andam dentro d'água e fora d'água, né? Tipo o jacaré, o sapo, não é? Mas esses eram da época, de uma época já posterior à Paleozoica, e através daí ele vai culminar nos grandes lacertinos e nas aves estranhas, que são aquelas aves que foram do período que começou o período dos dinossauros, tá? E você vê que os arquegossauros já são um período anterior aos dinossauros. E essas aves, elas começaram a surgir também descendentes dos pterossáurios, que é uma fase pré-jurássica, e depois no Jurássico Superior, que são aqueles animais gigantes que habitaram a Terra, dizem que há 65 milhões de anos atrás, chegando então à época supracretácea, que é a fase já acima, a supracretácea, que é a fase que já está numa fase, digamos assim, mais da era mesozoica superior, já avançando, saindo dessa fase mesozoica. Tá certo? E aí, entrando nesse período, ele vai, então, ter contato com os primeiros mamíferos, que são procedentes dos répteis teremorfos. Os teremorfos eram os répteis que existiam no período Permiano, que foi a última era da fase paleozoica, a última dessa era paleozoica. Né? Então, esses mamíferos, eles ajudaram muito aos homens, ao princípio inteligente, entender, né? E automatizar os processos de formação das suas defesas. Então, viajando sempre no período do processo que não parava, ele então chegou a adquirir, dos dromatérios e anfitérios os rudimentos das reações psicológicas superiores, as reações que incorporavam as conquistas do instinto e da inteligência. Nesse período, ele foi, usando com mais eficácia a sua parcela de instintividade. A providência divina já era percebida ali, porque tinha já uma inteligência rudimentar. Tanto é que se imagina que os dinossauros já tinham alguma inteligência naquela época. Então, estagiando nos marsupiais, né,
E nos cetáceos, nessa era do Eocênio Médio, nos rinocerotídeos, já falando dos animais mais conhecidos, né? Os cervídeos, né? Os cervos, os antilopídeos, os antílopes, né? Os equídeos, os canídeos, que são os lobos, os cães, os proboscídeos, os antropóides, que já são os macacos, né? Os orangotangos e tal, inferiores do Miocênio, que já era uma fase anterior a outra fase que surgiria então o antropóide, né? Então vai se exteriorizando nos mamíferos mais nobres do Plioceno. Que esses mamíferos são aqueles que já estão extintos, são fósseis, os megatérios, os mamutes, que são precursores da fauna atual da Terra. E aí vai alçando os pitecantropóides da era quaternária, que são os hominídeos, os primeiros hominídeos, tá? Que já separam já o homem atual do macaco. Então é a fase que está no meio entre o macaco, o antropóide, e o homem, o hominídeo, o homem atual, né? Que é da era quaternária, que já é a época mais recente, que antecederam essas épocas, as embrionárias, os valores múltiplos da organização, da reprodução, da memória, do instinto, da sensibilidade, da percepção e da preservação própria, penetrando então aí pelas vias da inteligência mais completa e laboriosamente adquirida nas faixas inaugurais da razão, entra o homem. Compreendendo-se aí então que o princípio divino aportou na Terra, emanando da esfera espiritual, trazendo em seu mecanismo o arquétipo a que se destina. Tá? Então nós vamos encerrar aqui. Eu vou dar uma segunda colocada na próxima semana sobre isso, para ficar um pouco mais claro. Estou vendo aqui um Petrônio Garcia Moreno. Deus abençoe, Petrônio, por estar aqui entre nós. Deus abençoe vocês todos que estiveram até agora. Nós vamos dar uma paradinha aqui, porque a outra fase, o finalzinho, é uma fase que nós vamos ter que dar um fechamento, mas eu vou dar uma retomada, para que a gente possa ter um entendimento desse fenômeno final entre a parte do hominídeo e do homem. Tá? Para que vocês possam ter a percepção da formação aí então do envoltório fluídico do espírito e também do corpo humano. Tá? Então nós vamos agradecer a Deus, espero que vocês tenham entendido alguma coisa. Não é fácil, gente, esse entendimento, porque trata de assuntos que nós estamos já há muito tempo deixados de lado. Né? Nós não lembramos muita coisa. Então estou tentando lembrar para vocês terem uma ideia de que a Terra ela foi formada, não é? A geologia foi modificada, não é? Houve fases muito complexas, uma fase de destruição, de mudança climática e tudo mais, para que os processos fossem sendo modificados, a seleção natural, as adaptações, até chegar a essa condição em que nós nos encontramos. Mas tem um processo aí nesse intermédio. Tá bom? Eu sei que vocês têm muita coisa para perguntar aí ainda. Eu gostaria que vocês guardassem suas perguntas para a próxima semana, para que nós possamos responder e finalizar essa primeira etapa da fase da origem e da natureza do espírito. Nós estamos ainda no princípio inteligente. Tá? Deus abençoe cada um de vocês. Eu agradeço muito a sua participação. Que Deus abençoe toda a sua noite, que lhes dê um bom sono e que tenham vocês bons sonhos. E eu vou só concluir com a prece por todos aqueles que hoje desencarnaram pelo Covid e por aqueles que cuidaram deles e seus familiares. Pai que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois que a vós, Pai, pertencem o reino, o poder e a glória para sempre. Que Jesus nos abençoe a cada um de vocês. Muita paz, muita luz. E obrigado pela sua participação.